E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, com a graça de Deus. Gente, passando para pedir desculpa para vocês, né? Porque a pessoa estava fora de órbita, gravando o devocional, achando que era uma segunda-feira e era domingão. Então, me perdoem por isso, mas hoje segundou de fato. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2024. E aí, bora lá para o nosso devocional? Café com Deus Pai? Hoje nós vamos falar sobre o Deus da vida. Vamos para a nossa passagem? Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ezequiel 37, versículo 11 e 12a. Em algum momento da sua vida, você se deparou com uma realidade muito chocante, a ponto de não ter mais esperança. Seus sonhos deixaram de existir. O sorriso abandonou seu rosto e o brilho nos seus olhos foram trocados por lágrimas. A nação de Israel chegou a esse ponto. Todos estavam sem esperança, sem perspectiva de viver um novo dia, com os sonhos esmorecendo, assim como a areia da praia cai de suas mãos. Durante muito tempo em minha caminhada, senti-me assim. Eu também. Foram longos anos que eu tinha perdido tudo isso. Sem sonhos, vazio, completamente desamparado. Eu me sentia muito desse jeito. Os sonhos, então, tinha fugido. Me senti por diversas vezes vazia, do tipo, eu não tenho nada para agregar na vida de ninguém. Glória a Deus por isso, porque tudo isso mudou, né, gente? Eu via os meus dias como um grande vale de ossos secos. Muitos hoje vivem a mesma situação. Quantos de nós não vivemos isso hoje, né? Em que eu me encontrava, em que eu me encontrava anos atrás, uma vida fria e vazia, sem esperança de que algo possa acontecer para melhor. Vixe, quantas vezes eu já falei isso. Gente, parece que na minha vida não acontece nada de diferente, nada, sabe? É muito vazio, é muito sem graça, né? Não tinha aquele tempero, sabe? Não tinha esse sal, essa luz que hoje tem na minha vida, né? É muito diferente, gente. Não consigo explicar. No entanto, assim como Deus Pai direcionou o profeta Ezequiel para que declarasse vida sobre aqueles ossos secos, do mesmo modo que o Senhor mudou a minha vida, a minha realidade, tenho plena certeza de que Ele mudará a sua. Esse é o autor dizendo que Deus
mudou completamente a vida dele. E a minha também foi completamente mudada. Então, tenho certeza absoluta que o Senhor também pode mudar completamente a sua vida. Abra o seu coração e veja que é possível sim restaurar os seus sonhos e retomar os seus projetos. Deus agirá. Acredite, tudo que Deus deseja é que você faça a sua parte. Ontem que nós lemos a parte onde ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Que o que aquela mulher fez? Ela não tinha nada a perder, nada, porque ela já tinha perdido tudo, né? Até a esperança. Então, os sonhos dela, né? A gente pode trazer ela para esse contexto que ela perdeu o brilho no olhar, ela perdeu os sonhos, os projetos dela que ela tinha projetado para a vida, o brilho nos olhos, o sorriso. Então, você imagina você, acho que são 12 anos passando por essa dificuldade, por esse problema. Então, e ela viu em Jesus a única pessoa que poderia curá-la, porque ela já tinha tentado de tudo e nada tinha dado certo. Então, o que Deus, né, que Deus Pai queria que ela fizesse? Ela só precisava dar o primeiro passo, ela precisava ir até o encontro dele, ela precisava fazer isso. E ela mesmo desfalecendo, ela ali com tudo, a palavra me fugiu agora, já lembro. Então, ela, com toda aquela dificuldade, ela foi ao encontro de Jesus, onde estava Jesus. Porque ela ficou sabendo o que ele fazia, o que ele tinha o poder para curar. Então, aqui ele nos diz que Deus agirá na sua vida como agiu na minha e na do autor. E também na de Ezequiel, quando pediu para que ele profetizasse sobre aqueles ossos secos. Então, traga isso para você nos dias de hoje e profetize isso. O que você precisa hoje? Para e reflita sobre isso. O que você precisa que esses ossos recuperem a vida? O que precisa voltar a ter vida em sua vida? Você precisa ter sonhos novamente? Você precisa ter brilhos nos olhos novamente? Brilho nos olhos? Você precisa voltar a sorrir novamente? Você precisa que a sua saúde seja restaurada? A sua saúde financeira? O seu relacionamento? O que precisa? Voltar a ter vida. Então, Deus Pai quer que você dê o primeiro passo. Primeiro, identifique o que precisa voltar a ter vida. E depois, o que ele nos diz? Abra o seu coração e veja que é possível sim restaurar os seus sonhos e retomar os seus projetos. Deus agirá. Acredite. Tudo que Deus deseja é que você faça a sua parte. Os israelitas tinham pecado, porém estavam arrependidos e voltaram o coração para Deus.
Então, olha que maravilhoso. Se arrependa e volte o seu coração para Deus. Aqui ele diz que os israelitas tinham pecado. Eles pecaram. Mas o que eles fizeram? Eles se arrependeram do pecado e voltaram o coração deles para Deus. A esperança tinha secado, mas Deus mostrou que ele tinha o poder para lhes devolver a vida. Olha que poderoso. Então, a esperança do povo de Israel tinha o quê? Secado. Ele já não tinha mais esperança. Mas Deus mostrou que ele tinha o poder para trazer vida novamente para eles, para aquele povo, para aquele lugar. Sempre que nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos totalmente para Deus, vivemos nova esperança. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos voltamos para o Senhor, Ele tem o poder para nos restaurar, para transformar maldição em bênção e morte em vida. Então, somente o Senhor tem esse poder de transformar as maldições em bênçãos. Ele tem o poder para transformar a morte em vida. E aí ele diz: tenha fé e acredite no poder das palavras proferidas por Deus. Profetize. Então, comece a profetizar. Olhe para as áreas da sua vida que precisam voltar a ter vida. Profetize sobre você. Eu não sei se eu comentei isso no vídeo de ontem, mas a importância de nós falarmos de Deus para as outras pessoas. E eu ouvi ontem uma pessoa que comentou o seguinte, porque às vezes tem pessoas que quando você fala assim, você vai começar a falar sobre Deus, a pessoa entende que você está falando sobre religião. Ah, mas é a minha religião. Não, gente, não é isso. Aqui não é sobre a religião, é sobre Deus, sobre aquele que nos gerou, que nos fez. E não é sobre a minha religião ou a sua religião. Não tem nada disso, tá? Então, quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, elas tendem a falar, tipo, não quero saber sobre esse Deus. Então, aí essa pessoa falou assim, que ele ouviu de uma outra pessoa. Quando a pessoa não quiser ouvir falar sobre Deus, você pergunta para ela: posso orar por você? Dificilmente a pessoa vai virar para você e falar: não, obrigada. Mas quando você vai falar assim: posso falar de Jesus para você? A pessoa vai falar: não quero saber sobre Jesus. Então, em sua oração, porque a oração tem muito poder. Quando nós oramos, nós clamamos ao Senhor por aquela vida, por aquela pessoa, muita coisa acontece. Então, aqui ele fala, profetize. Então, profetize coisas boas sobre as pessoas. Ore pelas pessoas. Peça, interceda por elas, para que o Senhor possa trazer vida. Mas é muito importante, como nós lemos, que o Senhor, Ele quer de nós,
quer que nós demos o nosso primeiro passo. Então, existem coisas que eu não posso fazer por você. E existem coisas que você não pode fazer por mim. Mas a oração, nós todos somos carentes de oração. Se existe algo que você pode fazer por alguma pessoa, é orar pela vida dela. Tá bom? Então, eu vou ler esse último trecho pra gente, tá? Sempre que nós nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos totalmente para Deus, vivemos nova esperança. Então o Senhor, Ele traz o renovo para a nossa vida. Ele tem o poder para nos restaurar e nos transformar. Transformar maldição em bênção. Transformar morte em vida. Ele pede, tenha fé, acredite no poder das palavras proferidas por Deus e profetize. Vamos para a nossa frase de hoje? Peraí. Acho que a garganta tá querendo voltar a ficar rouca, hein, gente? Então, bora lá. Em Deus há esperança, mesmo que tudo pareça perdido. Então, em Deus há esperança, mesmo que tudo pareça perdido. Então, se existe algo que você não tem mais esperança, abre seu coração para Deus e peça, profetize sobre essa área onde você não tem mais esperança, tá bom? Nossa leitura bíblica de hoje é Salmos 19 e a nossa palavra-chave de hoje é esperança. Então, tenha esperança, faça como a nação de Israel. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nossa nação, a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ezequiel 37, versículo 11 e 12. Fique com isso para você hoje, nessa segunda-feira maravilhosa. E reflita. Em Deus nós temos a esperança, mesmo que tudo pareça perdido. Gente, curte, comenta, compartilha e vamos juntos levar a palavra do reino para muito mais pessoas. Vamos levar essa esperança que só pode ser encontrada em Deus Pai. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Tchau. Vocês são amados.